Os últimos 9 meses foram incrivelmente difíceis para nós. Enquanto família, a vida como a conhecemos pode mudar num instante, e nós passamos por isso. O comunicado foi divulgado nos canais oficiais do Palácio de Kensington às 16h17 desta tarde, e as palavras tiveram um impacto profundo. A equipa médica de Catherine esgotou todas as opções de tratamento padrão. O seu estado de saúde agravou-se significativamente, e a família prepara-se agora para desfechos que ninguém queria admitir como possíveis. O que o palácio está a dizer nas entrelinhas é ainda mais devastador do que o que está a ser dito diretamente. A declaração que paralisou o mundo. O anúncio foi feito sem aviso prévio, sem o protocolo habitual do palácio de informar figuras importantes dos mídia com horas de antecedência. Às 16h17 do dia 9 de dezembro, as contas verificadas do Palácio de Kensington publicaram simultaneamente uma declaração que dominaria todos os noticiários globais em questão de minutos. A brevidade tornou tudo ainda mais devastador. 143 palavras que transmitiram o que meses de otimismo cauteloso e atualizações controladas vinham tentando evitar admitir. A equipa médica da Princesa de Gales informou que o seu estado clínico progrediu para além do âmbito dos protocolos de tratamento padrão. Após uma ampla consulta com especialistas no Reino Unido e a nível internacional, foi tomada a decisão de transição para os cuidados paliativos centrados na qualidade de vida e no controle dos sintomas. A princesa continua a receber cuidados médicos 24 horas por dia em casa. Rodeada pela sua família, o príncipe de Gales e os filhos do casal estão gratos pelos cuidados extraordinários que Catherine tem recebido e pedem privacidade durante este momento extremamente difícil. Nenhuma outra atualização médica será fornecida neste momento. A declaração apareceu em ecrãs de todo o mundo e, para aqueles que percebiam de terminologia médica, o significado era inconfundível. As redes sociais entraram em erupção em segundos. A declaração foi publicada em simultâneo no Instagram da X e no site oficial do Palácio, garantindo o máximo alcance e eliminando qualquer possibilidade de má interpretação ou de divulgação gradual da informação. Em 5 minutos, o nome de Catherine era um dos assuntos mais falados em todo o mundo. A reação britânica foi igualmente imediata e visceral. Ao longo dos anos como princesa de Gales, Catherine tornou-se talvez o membro mais querido da família real. A sua graciosidade, dedicação ao desenvolvimento infantil e visível devoção aos filhos criaram um profundo afeto público que transcendeu a mera observação da realeza. Os média americanos, que acompanharam com intenso interesse o percurso de saúde de Catherine ao longo do ano, entraram em ação frenética. O que tornou a declaração particularmente devastadora foi o que ela não disse. Não ofereceu prazos, não especificou o que significava esta etapa em termos de semanas ou meses, e não apresentou o tom esperançoso que caracterizava as atualizações anteriores sobre o estado de saúde de Catherine. A ausência de otimismo era, por si só, uma mensagem. O palácio, tão cuidadoso com a linguagem, escolheu palavras que fechavam portas em vez de as deixar abertas. 1 hora após a declaração, o Palácio de Buckingham divulgou a sua própria mensagem breve. O rei Carlos, através da sua equipa de comunicação, reconhecia o que a declaração do seu filho implicava. Estavam a lidar com a morte de Catherine, não com a sua recuperação. O príncipe Harry, contactado pelos jornalistas na sua casa nos Estados Unidos, recusou-se a fazer comentários, mas fontes próximas indicaram que estava a tentar organizar a sua viagem de regresso ao Reino Unido. O afastamento dos Sussex, que definira a dinâmica da família real durante alguns anos, pareceu subitamente trivial face à deterioração da saúde de Catherine. Quaisquer que fossem os conflitos que dividiam os irmãos, a realidade da perda da mulher por William aparentemente transcendia-os. Pelo menos para Harry, se não ainda para William. Às 17h00, Downing Street divulgou uma declaração do primeiro-ministro expressando os pensamentos e orações da nação pela princesa e pela sua família. Às 18h00, o arcebispo da Cantuária fez um apelo à oração e à reflexão. Às 19h00, multidões começaram a juntar-se em frente aos portões do Palácio de Kensington e da Adelaide Cottage, deixando flores e mensagens apesar do frio de dezembro. Mas por detrás de todas as declarações públicas e da cobertura mediática, predominava uma realidade. Uma mãe de 3 filhos, de 42 anos, estava à beira da morte. A linguagem clínica e as declarações oficiais tentavam impor ordem e dignidade a algo fundamentalmente injusto e devastador. Catherine tinha feito tudo bem, levado uma vida saudável e não tinha antecedentes familiares de cancro, o que sugeria que enfrentaria a doença tão jovem.
No entanto, ali estava ela, no fim das opções de tratamento padrão, em transição para os cuidados paliativos, preparando-se para deixar para trás um marido que a amava e 3 filhos que precisavam dela. A declaração que apareceu às 16 horas e 17 minutos foi a forma que o palácio encontrou para começar a preparar a nação e o mundo para uma perda que se aproximava, e mais depressa do que qualquer um imaginava. A realidade médica por detrás das palavras cuidadosamente escolhidas. A frase "opções de tratamento padrão esgotadas" carregava um peso que apenas aqueles que estavam familiarizados com o tratamento do cancro compreendiam plenamente. Significava que Catherine se tinha submetido a todos os protocolos que a sua equipa médica acreditava terem uma hipótese razoável de sucesso, e todos ou falharam em impedir a progressão da doença ou obtiveram sucesso, apenas temporariamente antes de o cancro encontrar formas de continuar a crescer. A jornada de Catherine contra o cancro começou com o que os médicos chamaram de prognóstico favorável. A cirurgia inicial, em janeiro, removeu com sucesso o tumor primário. A quimioterapia subsequente, realizada durante a primavera, apresentou uma resposta positiva, com os exames a sugerirem que o cancro estava a regredir. No entanto, o revés ocorreu em agosto, quando os exames de acompanhamento mostraram um novo crescimento em áreas que deveriam estar limpas. O cancro tinha metastizado, espalhando-se para além do local original para os gânglios linfáticos e... O mais preocupante, apresentando atividade suspeita no fígado. As metástases hepáticas alteraram drasticamente o prognóstico, pois indicavam que o cancro tinha entrado na corrente sanguínea de Catherine e poderia potencialmente aparecer em qualquer parte do corpo. O tratamento de segunda linha, um protocolo de quimioterapia mais agressivo combinado com terapia dirigida, para atacar características específicas das células cancerígenas de Catherine, começou em setembro. Este tratamento foi mais complexo para o seu organismo do que a quimioterapia inicial, provocando fadiga intensa, náuseas e um nível de dor que obrigou ao uso de medicação cada vez mais forte. Durante as 6 semanas, o tratamento resultou. Os exames realizados no final de outubro mostraram que os novos tumores tinham parado de crescer e alguns até diminuíram ligeiramente. Em meados de novembro, os exames revelaram um cenário diferente. O cancro não só tinha voltado a crescer apesar do tratamento, como também tinham surgido novos focos. A terapia dirigida que deveria estar a atacar as vulnerabilidades específicas do cancro não estava a funcionar. O cancro tinha sofrido mutações, desenvolvendo resistência aos medicamentos que deveriam ser letais para ele. O oncologista de Catherine explicou a William e Catherine que este era o pior cenário possível. Um cancro que evoluía mais rapidamente do que a ciência médica conseguia combatê-lo. A última tentativa de tratamento foi a imunoterapia experimental, uma abordagem de ponta que procurava treinar o próprio sistema imunitário de Catherine para reconhecer e atacar as células cancerígenas. Esta terapia foi oferecida através de um ensaio clínico, o tipo de opção de último recurso que vem com os formulários de divulgação, reconhecendo a limitação dos dados e a incerteza dos resultados. A imunoterapia falhou drasticamente em 3 semanas. O organismo de Catherine reagiu negativamente ao tratamento, e os exames mostraram que, em vez de mobilizar o seu sistema imunitário contra o cancro, a terapia acelerou de alguma forma a progressão da doença. O ensaio clínico foi imediatamente encerrado para Catherine, e a sua equipa médica deixou de tentar novos tratamentos e passou a reconhecer que não havia mais nada a oferecer que pudesse alterar o resultado. A reunião em que o oncologista responsável por Catherine explicou que estavam a fazer a transição para os cuidados paliativos ocorreu a 4 de dezembro, 5 dias antes do comunicado público. William estava presente, juntamente com os pais de Catherine, que se foram envolvendo cada vez mais nas consultas médicas à medida que o seu estado se agravava. O oncologista foi compassivo, mas direto, explicando que continuar com o tratamento agressivo só deixaria Catherine mais doente, sem prolongar a sua vida, e poderia até encurtar o tempo que lhe restava, comprometendo as suas forças. A pergunta que William fez, com a voz quase inaudível, era a mesma que toda a família que enfrenta esta situação faz. Quanto tempo? A oncologista explicou que os prognósticos nesta fase eram imprecisos, que cada doente era diferente, mas pressão por prazos realistas deu uma estimativa que fez William sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. De semanas a alguns meses. É quase certo que Catherine não veria a primavera. Ela poderia não chegar a completar 43 anos em janeiro. Provavelmente não estaria viva para o 10º aniversário de Charlotte, em maio, nem para o 13º aniversário de George, em julho, como William recebeu o prognóstico final.
A consulta de 4 de dezembro tinha sido agendada como segmento de rotina para discutir a resposta de Catherine à imunoterapia. William dirigiu-se à clínica em Londres nessa manhã, esperando notícias difíceis. O tratamento não estava a funcionar como esperado, mas ainda partia do princípio de que havia mais opções a discutir, mais protocolos a testar. Tinha vindo a lidar com o medo concentrando-se nos passos seguintes, na crença de que a medicina moderna dispunha de mais ferramentas, que ainda não tinham esgotado todas as possibilidades. A oncologista principal de Catherine, a Dre, Rebecca Thornton, cumprimentou William no seu consultório com uma expressão que ele reconheceu de imediato. Era o olhar que os profissionais de saúde têm quando estão prestes a dar notícias que vão mudar fundamentalmente a vida de alguém. William já o tinha visto antes, anos atrás, quando a sua avó estivera doente e sentiu um frio na barriga antes mesmo de o doutor Thornton dizer uma palavra. Catherine esteve presente por videoconferência a partir de Adelaide Cottage, não tendo forças para viajar até Londres, mas insistindo em participar em qualquer discussão sobre o seu tratamento. Os seus pais, Carol e Michael Middleton, estavam com ela, visíveis no ecrã, sentados de cada lado da filha. A própria situação, com Catherine demasiado fraca para comparecer à sua própria consulta médica, realçava a gravidade do que William estava prestes a ouvir. "Oh, Doctor." Thornton começara pelos fatos clínicos antes de abordar as implicações. Os exames mais recentes mostraram uma progressão significativa da doença. A imunoterapia não só falhou, como aparentemente acelerou o crescimento do cancro. A função hepática de Catherine estava a piorar. Novas metástases tinham surgido nos seus pulmões. O cancro estava a afetar múltiplos sistemas orgânicos em simultâneo, e a velocidade de disseminação sugeria uma doença agressiva que continuaria a agravar-se. William tinha perguntado sobre outros tratamentos, protocolos experimentais e ensaios clínicos em curso noutras partes do mundo. O Dr. Thornton estava preparado para estas perguntas e tinha respostas que fechavam todas as portas que William tentava abrir. Não havia outros ensaios clínicos para os quais Catherine se qualificasse naquele momento. Os tratamentos experimentais existentes exigiam que os pacientes fossem suficientemente fortes para suportar os efeitos secundários, e a saúde debilitada de Catherine significava que ela provavelmente morreria devido a complicações do tratamento antes que este tivesse qualquer hipótese de funcionar. Optar por uma intervenção agressiva neste momento garantiria sofrimento sem oferecer uma esperança significativa de prolongamento da vida. O prognóstico, transmitido com uma compaixão profissional que não conseguiu atenuar a sua brutalidade, era de semanas a meses. Com um tratamento agressivo dos sintomas e um pouco de sorte, Catherine poderia ter 3 a 4 meses de vida. Sendo mais realista, ela tinha 6 a 8 semanas. Havia a possibilidade, como reconheceu o Dr. Thornton, de um agravamento súbito, em que a falência de órgãos ou as complicações poderiam reduzir este período a apenas alguns dias. Nada era específica, exceto que Catherine não iria recuperar, e que o tempo restante era muito mais curto do que qualquer um deles se tinha permitido acreditar dias antes. William tinha pedido para falar com o doutor Thornton em privado. Catherine concordou, compreendendo que o marido precisava de espaço para processar o que estava a sentir sem se preocupar com o facto de ela estar a observar. A conversa privada, que durou quase 30 minutos, foi a mais difícil da vida de William desde a morte da mãe. Tinha pedido ao Dr. Thornton que fosse completamente honesto sobre o que Catherine iria enfrentar nas suas últimas semanas. Os níveis de dor, a confusão e as alterações de personalidade que poderiam surgir com doses elevadas de analgésicos, a deterioração física, o potencial para uma crise. William precisava de saber o que estava para vir para que se pudesse preparar e, na medida do possível, preparar os seus filhos. O Dr. Thornton explicou que os cuidados paliativos tinham avançado significativamente e que Catherine não sofreria como os doentes oncológicos sofriam antigamente. A dor podia ser controlada eficazmente, embora à custa do estado de alerta e da clareza cognitiva. Catherine provavelmente dormiria cada vez mais, isolando-se gradualmente à medida que o seu corpo conservasse energia. Provavelmente, haveria dias bons intercalados com dias maus, momentos de clareza e presença seguidos de crescente confusão. Ao fim, quando chegasse, seria provavelmente pacífico, um declínio gradual em vez de uma crise dramática. Embora as complicações pudessem sempre alterar este cenário, William tinha feito uma pergunta que revelou o que se passava na sua mente. Como conto ao George que a sua mãe está a morrer? Como prepara um rapaz de 11 anos para perder a pessoa mais importante da sua vida? O Dr. Thornton não tinha respostas fáceis. Encaminhou William para especialistas em ajudar crianças a lidar com doenças terminais e para os seus pais, mas reconheceu que nada daquilo era justo.
controlável ou algo que uma criança devesse ter de enfrentar. Quando William regressou à consulta por vídeo, encontrou Catherine a chorar, abraçada aos pais, que lutavam para se recompor. O peso do prognóstico, a realidade de que provavelmente não veria os seus filhos crescer, de que perderia as cerimônias de graduação, os casamentos e os netos, rompeu finalmente a força cuidadosamente cultivada por Catarina. Sempre se concentrara nos passos seguintes, nas opções de tratamento, em preservar a esperança. Mas já não havia passos seguintes. Apenas o passo final, aquele que teria de dar sozinha, mesmo enquanto a sua família tentava acompanhá-la o mais possível. A conversa que se seguiu, com William ainda no consultório do doutor, Thornton e Catherine em casa, abordou questões práticas que pareciam surreais na sua irreversibilidade. Onde queria Catherine passar o tempo que lhe restava? Em Adelaide Cottage, onde os seus filhos podiam ficar perto. Ela queria elaborar um testamento vital sobre intervenções médicas caso surgissem complicações? Sim. Ela queria ter a certeza de que não seriam tomadas medidas agressivas se apenas prolongassem o processo de morte. Ela queria falar sobre como ajudar os filhos a despedirem-se? Esta pergunta tinha-os devastado novamente, com William a soluçar no consultório médico. Ao mesmo tempo, Catherine chorava em frente às câmaras, a realidade de deixar George, Charlotte e Louis órfãos de mãe. Finalmente impossível de racionalizar ou adiar. Quando a consulta terminou, William compreendeu que a sua vida tinha mudado irrevogavelmente. Já não era um marido a apoiar a mulher durante a doença, era um homem que se preparava para se tornar algo inédito dentro da família real. Entretanto, a viagem de regresso a Adelaide Cottage nessa tarde levou William pelas ruas de Londres, decoradas para o Natal com luzes e enfeites. As conversas impossíveis das crianças. George sabia que algo de catastrófico estava prestes a acontecer desde a manhã em que o pai o chamou para conversar a sós. Só os dois. E lhe disse com uma franqueza devastadora que a mãe estava a morrer. William optou por contar primeiro a George, separadamente de Charlotte e Louis, porque, aos 11 anos, George já tinha idade suficiente para compreender a morte em termos concretos e precisava de tempo para a processar antes de presenciar as reações dos seus irmãos mais novos. A conversa decorreu no escritório de William, na Adelaide Cottage, com a porta fechada e o resto da casa em silêncio. William explicou que os médicos tinham feito tudo o que podiam, que os novos tratamentos não tinham resultado e que Catherine provavelmente morreria dentro de algumas semanas ou meses. George permaneceu imóvel, o rosto pálido como a noite, as mãos agarrando os braços da cadeira. Quando finalmente falou, a sua pergunta foi prática de uma forma que partiu o coração de William. O que nos acontece quando ela morrer? Para onde vamos? Quem cuidará de nós? William assegurou a George que nada mudaria em termos de cuidados práticos, que estaria sempre presente, que os avós e outros familiares os apoiariam. Mas a pergunta de George revelou o seu medo mais profundo, não sobre logística, mas sobre se a vida poderia continuar de alguma forma reconhecível sem a sua mãe. Catherine era o centro organizador da família, a pessoa que fazia com que tudo funcionasse, que compreendia as necessidades, os medos e os sonhos de cada filho. Sem ela, perguntava George, que forma teria a família? A conversa estendeu-se por mais de uma hora, com George a fazer perguntas sobre os detalhes médicos, se a mãe estava a sentir dores, se havia alguma hipótese de os médicos estarem errados. William respondeu a tudo honestamente, mantendo o compromisso com a verdade que ele e Catherine tinham assumido depois de a pergunta de Charlotte à hora de dormir os ter obrigado a quebrar o silêncio. O que mais incomodava George era a injustiça. A sua mãe tinha feito tudo bem. Fora saudável e ativa. Não tinha motivos para esperar ter cancro aos 42 anos. George tinha aprendido o suficiente sobre o mundo para saber que coisas más acontecem a pessoas boas. Mas compreender isso intelectualmente não tornava a situação emocionalmente aceitável. Charlotte e Louis foram informados em conjunto. Mais tarde, nesse mesmo dia, com William e Catherine presentes. Catherine insistiu em participar naquela conversa, apesar da sua fragilidade, precisando que os seus filhos ouvissem diretamente dela, que os amava e que a sua morte não significava abandoná-los, mesmo que a sensação fosse essa. A família passou o resto desse dia junta, sem fazer nada em particular, apenas estando presente. Catherine descansou no sofá enquanto as crianças se sentavam perto dela, ora conversando, ora chorando, ora apenas em silêncio. William tirou fotografias e gravou vídeos de momentos comuns, sabendo que se tornariam memórias preciosas dos últimos momentos em que a família esteve reunida. Com Catherine ainda viva. A normalidade daquela tarde, ver um filme juntos e jantar de forma simples, parecia sagrada, porque todos sabiam o quão raros eram estes momentos comuns. Nos dias que se seguiram, a família adaptou-se a uma nova realidade. Os filhos compreenderam que a mãe estava a morrer, mas ainda presente, e precisavam de descobrir como estar com ela sem que cada interação parecesse uma despedida.
George lidou com a situação tornando-se quase formal, tratando a mãe com uma delicadeza e um cuidado que sugeriam que já se preparava para a sua ausência. Charlotte enfrentou a situação mantendo-se fisicamente próxima, sentando-se com Catherine sempre que possível, como se pudesse absorver o suficiente da presença da mãe para seguir em frente. Louis oscilava entre a normalidade e a angústia, por vezes brincando como se nada estivesse errado, outras vezes chorando subitamente e perguntando quando é que a mãe ia morrer. William e Catherine tinham decidido como organizar o tempo que as crianças iriam passar com a mãe. As aulas continuariam para manter a normalidade e a rotina, mas as crianças poderiam ficar em casa sempre que quisessem estar com Catherine. As atividades e os compromissos foram cancelados para maximizar o tempo em família. A casa foi mantida em silêncio, com a presença apenas da equipa essencial, criando um espaço para que a família estivesse junta, sem pressões ou interferências. E, mais importante, as crianças puderam falar sobre a morte, fazer perguntas e expressar os seus sentimentos, sem que os adultos tentassem encaminhá-las para um falso otimismo. Uma das conversas mais difíceis foi sobre o que iria acontecer depois da morte de Catherine. As crianças precisavam de saber que William tinha planos, que as suas vidas iriam continuar com estrutura e cuidado. William explicou que ficariam em Adelaide Cottage, que a escola não iria mudar e que as suas rotinas seriam mantidas tanto quanto possível. Falou sobre as pessoas que as ajudariam, familiares e funcionários que garantiriam que as crianças nunca estariam sozinhas com o seu luto. E prometera que falariam sempre da mãe, manteriam a sua memória viva e garantiriam que, mesmo depois da sua partida, ela nunca seria esquecida. Catherine também vinha preparando as crianças à sua maneira. Começaram a escrever cartas, uma para cada filho, para serem abertas em momentos importantes no futuro. Cartas para os seus 18 anos, cartas para os seus casamentos, cartas para quando eles próprios se tornassem pais. Ela estava a criar uma forma de estar presente nos seus futuros, mesmo quando já não estivesse lá, oferecendo sabedoria e amor que os acompanhariam através dos anos. Os filhos sabiam da existência destas cartas e, sabendo que a mãe planeava momentos importantes que não iria presenciar, a sua morte tornou-se, de alguma forma, mais real e mais insuportável. A pergunta que as 3 crianças fizeram, cada uma à sua maneira, foi se a mãe estava com medo. Catherine respondeu honestamente que sim. Estava assustada, com medo de as deixar, com medo de perder a vida delas, com medo do desconhecido que a morte traz. Esta honestidade, por mais difícil que fosse de ouvir, pareceu ajudar as crianças mais do que uma falsa bravura teria ajudado. Com o passar de dezembro e o declínio da saúde de Catherine, as crianças ajustaram as suas expectativas sobre como seria o tempo com a mãe, o luto de Carlos e a crise de sucessão da monarquia. Charles recebeu a chamada de William do carro no dia 4 de dezembro, enquanto estava em Clarence House a rever documentos para uma visita de estado iminente. O seu secretário particular interrompeu, dizendo que o príncipe de Gales precisava de falar com urgência. Charles atendeu a chamada no seu gabinete e, poucos minutos depois de ouvir o desabafo de William do outro lado da linha, compreendeu que as notícias dos médicos de Catherine eram catastróficas. A relação de Charles com Catherine evoluiu ao longo dos anos, de uma relação formal de futura nora para um afeto e respeito genuínos. Ela era exatamente o que a monarquia precisava. Alguém que compreendesse o dever, mas mantivesse a cordialidade. Alguém que sabia lidar com o escrutínio sem se endurecer por ele. Alguém que trouxe estabilidade e elegância à vida de William durante um período em que a instituição precisava desesperadamente de ambas. Charles viu-a tornar-se uma mãe excepcional, um membro dedicado da família real e uma mulher que conquistou o afeto do público de formas que não poderiam ser fabricadas ou encenadas. A ideia de a perder, de ver o filho enviuvar e os netos perderem a mãe, ligava-se às próprias experiências de Charles de formas que tornavam a dor quase insuportável. Tinha experimentado a dor particular de ver alguém que amava enfrentar a mortalidade e ser impotente para impedir, mas pelo menos as suas perdas ocorreram na ordem natural das coisas, pais idosos no fim de longas vidas. Mas o luto de Charles, por mais profundo que fosse, tinha de coexistir com as suas responsabilidades constitucionais. A reunião que Carlos convocara 2 dias após o telefonema de William contou com a presença do seu secretário particular, 2 principais conselheiros constitucionais e da princesa Ana. A conversa fora uma das mais difíceis do reinado de Carlos, exigindo que pensasse estrategicamente sobre a tragédia familiar, ao mesmo tempo que processava as suas próprias reações emocionais. Anne, como de costume, expôs as questões com uma clareza brutal. A sua avaliação foi dura, mas precisa, e obrigou o resto da família a confrontar prazos e contingências que o palácio vinha evitando. A questão de um possível novo casamento de William tinha sido levantada, embora todos na sala entendessem que era prematura ao ponto de ser inapropriada.
Mas, constitucionalmente, era importante o herdeiro do trono, especialmente alguém com a responsabilidade principal por 3 filhos, incluindo um futuro rei. Provavelmente precisaria de uma companheira em algum momento. No entanto, Charles encerrou imediatamente esta linha de conversa. A minha nora ainda está viva e o meu filho está a enfrentar a pior crise da sua vida. Não vamos discutir as suas perspectivas românticas futuras, enquanto ele permanece ao lado do leito de morte da sua esposa. A repreensão fora tão severa que o assunto foi posto de lado. Mas Charles sabia que acabaria por ressurgir. A monarquia pensava em termos de gerações e dinastias, e a felicidade pessoal de William seria sempre ponderada em relação às necessidades institucionais. O desafio mais imediato era como gerir a transição durante o período de luto que se seguiria. A princesa Ana defendeu a máxima flexibilidade, permitindo a Guilherme viver o seu luto em privacidade, sem o obrigar a assumir compromissos públicos prematuramente. Charles concordou, instruindo a sua equipa para se preparar para uma ampla cobertura da família real sobre os deveres de William. Com Anne, Edward e até o próprio Carlos a absorverem mais do que conselheiros, o que era considerado apropriado para um rei na casa dos 70 anos. Charles tinha sido categórico nesse ponto. Catherine seria recordada não só como a princesa de Gales, mas como uma das figuras mais importantes da história da realeza moderna. Mas, por detrás de todo o planeamento, protocolo e considerações institucionais, Charles era simplesmente um pai a assistir ao sofrimento do filho. Visitava Adelaide Cottage quase diariamente, sentando-se com William e Catherine, brincando com as crianças, tentando oferecer todo o conforto que a sua presença pudesse proporcionar. O capítulo final, Catherine está a escrever. Catherine sabia desde a consulta de 4 de dezembro que o seu tempo era limitado e tinha tomado uma decisão consciente sobre como aproveitá-lo. Ela não desperdiçaria as semanas que lhe restavam com negação, amargura ou raiva pela injustiça. Usaria toda a energia que possuía para criar algo que lhe sobrevivesse. Um legado não no sentido público de realizações reais, mas no sentimento íntimo do amor de uma mãe, preservado para os filhos que dele necessitariam muito depois da sua partida. As cartas que escrevia tinham se tornado o seu foco principal nos dias em que tinha forças para segurar uma caneta. Mas o projeto expandiu-se para além destes marcos, abrangendo conselhos, memórias e expressões de amor para momentos que ela não podia prever, mas que queria registrar. As cartas de George eram as mais difíceis de escrever, porque Catherine sabia que ele iria carregar o fardo mais pesado. Um dia seria rei e enfrentaria pressões e expectativas que nenhuma mãe desejaria para o seu filho. Ela escrevia-lhe sobre o dever e o sacrifício, mas também sobre encontrar alegria e autenticidade dentro de limitações que poderiam ser sufocantes. Uma carta a George, escrita para que a abrisse no seu 18º aniversário, continha as esperanças de Catarina sobre o tipo de rei em que se tornaria. Ela escreveu sobre a importância da empatia, de lembrar que cada pessoa que ele encontraria como rei era filho, de alguém, ente querido, de alguém que importava. As cartas de Charlotte focavam-se em ajudar a filha a lidar com os desafios específicos de ser a segunda na linha de sucessão, o papel com que Catherine tinha visto Harry lutar e que queria que Charlotte abordasse de forma diferente. Ela escreveu sobre a liberdade que acompanhava o facto de ser importante, mas não central, sobre o uso dessa liberdade para construir uma vida com significado para além das obrigações reais. Contou a Charlotte sobre a sua própria infância, sobre o crescimento sem estatuto real, e sobre a normalidade que tinha vivido antes de se casar com William. Encorajou Charlotte a manter-se próxima dos seus irmãos, a ser a pessoa em quem George pudesse confiar quando o peso do seu futuro se tornasse insuportável, a ajudar Louis a compreender o seu lugar numa família definida pela hierarquia e pela história. As cartas de Louis eram escritas numa linguagem mais simples, reconhecendo que ele teria apenas 6 anos quando a mãe morresse e que talvez não se lembrasse dela tão claramente como seus irmãos. Catherine escreveu sobre o rapaz que ele fora, a sua curiosidade e amor, e a forma como via o mundo com uma inocência que os seus irmãos mais velhos já começavam a perder. Ela contou histórias sobre a sua infância, preservando memórias que ele seria demasiado novo para carregar sozinho. Descreveu o dia em que ele nascera, como segurá-lo lhe trouxesse a sensação de plenitude, de que a sua família estava finalmente completa, e prometeu-lhe que, mesmo que ele não se lembrasse dela claramente, ela o amara com uma intensidade que nada, nem mesmo a morte, poderia diminuir. Para além das cartas, Catherine estava a criar outros materiais para deixar o seu legado.
gravações em vídeo dela a ler os seus livros infantis favoritos, para que a sua voz se mantivesse familiar mesmo com o passar dos anos. Gravações áudio dela a contar histórias sobre a sua própria infância, sobre como conheceu William, sobre o nascimento e os primeiros anos de vida de cada filho. Catherine também vinha tendo conversas finais com as pessoas que eram importantes para ela. Pedia-lhes que permanecessem próximas de William e das crianças depois de ela partir, para serem a presença estável de que necessitariam enquanto enfrentavam o luto e a adaptação. Pippa, a irmã de Kate, tinha sido outro apoio essencial. Catherine pedira a Pippa que ajudasse Charlotte a navegar a adolescência e o início da idade adulta, que fosse a presença feminina na sua vida que pudesse oferecer orientação sem o peso de ser madrasta. Caso William voltasse a casar, Pippa concordou de imediato e prometeu que Charlotte teria sempre a tia a quem recorrer, com perguntas ou preocupações que parecessem demasiado complicadas ou pessoais para o pai. O laço entre as irmãs, forjado ao longo de uma vida inteira, estendia-se para o futuro enquanto Catherine tentava construir uma estrutura que sustentasse Charlotte, mesmo sem a presença da mãe. William e Catherine passaram muitas noites a falar sobre o casamento, sobre os anos juntos, sobre arrependimentos e gratidão, e sobre o amor que os sustentara no meio de desafios que teriam destruído relações mais frágeis. William teve dificuldades com esta conversa, sentindo que era demasiado cedo para discutir o seu futuro romântico enquanto ela ainda era viva. Mas Catherine insistiu, dizendo-lhe que um dos seus últimos presentes seria a permissão para que ele finalmente seguisse em frente sem culpa, para construir uma vida após a morte dela que incluísse alegria e companheirismo. E não apenas dever e memória. A parte mais difícil do capítulo final de Catherine foram os momentos em que se permitiu sentir plenamente o que estava a perder. Tarde da noite, quando os analgésicos lhe dificultavam o sono e William estava ao seu lado, pensando que ela estava a descansar, Catherine ficava acordada a pensar em todos os futuros que não iria ver. A formatura de George na universidade, a sua eventual coroação como rei, o casamento de Charlotte, quem quer que ela escolhesse amar e a quem dedicaria a sua vida. Louis cresce de rapaz para homem, encontrando o seu lugar no mundo com a confiança que advém de ser amado e valorizado. Catherine nunca saberia se tinha educado os filhos suficientemente bem. Nunca veria os adultos em que se tinham tornado. Nunca experimentaria a alegria comum dos netos e de envelhecer ao lado do homem que amava. Mas também encontrara momentos de paz em lugares inesperados. E a tarde que passara com os 3 filhos na sua cama, apenas a conversar sobre assuntos banais, fora mais valiosa do que qualquer jantar de gala ou compromisso público. Nessa noite, William mostrou fotografias antigas numa tela e recordaram os anos que passaram juntos, rindo de algumas memórias e chorando de outras, que eram preciosas para além da medida. O simples ato de abraçar os filhos, sentir o calor e a presença deles, saber que era amada incondicionalmente, proporcionava a Catherine uma espécie de plenitude que transcendia a tragédia de morrer jovem. O capítulo final que Catherine estava a escrever não era medido em anos ou mesmo meses, mas sim em dias e horas. E nos preciosos momentos entre as doses de analgésicos, quando estava suficientemente lúcida para estar presente com a sua família. Estava a criar uma despedida que duraria por 3 filhos e um marido devastado para o resto das suas vidas. E fazia-o com uma graça e uma coragem que lembravam a todos os que a testemunhavam por que é que era tão profundamente amada. E por que é que a sua perda, quando chegasse, seria sentida não só pela sua família, mas por toda uma nação que a acompanhou viver a maior parte da sua vida em público. Até o próximo vídeo.